Olá, seja bem-vindo para a segunda parte da homilia do 29º domingo do tempo comum. A pessoa humana e a vida de oração. Oração é uma das atitudes básicas da existência. Sem oração não se pode ser cristão, e no espírito da fé não se pode ser nem mesmo homem. Orar é agir e atuar na vida, buscar a união amorosa com Deus. Significa desejar, pedir, julgar-se a si mesmo ou avaliar as próprias necessidades. A origem do termo oração, or, do hebraico, é igual a luz. Ação é igual a agir. Orar é agir na luz. O homem ora para compreender a vontade de Deus, a fim de que possa distinguir entre o que deve e o que não deve, a fim de que possa saber o que esperar e o que Deus espera dele. A oração, do ponto de vista judaico, é a conversa do homem com Deus acerca das suas esperanças. É também a forma pela qual o homem descobre a cada dia que a vida tem sentido. Aprender a orar é uma das formas de aprender a viver e viver de um modo sincero e enriquecedor. A oração é a respiração da alma, isto é, possuir a vida de Deus. A oração é diálogo, pessoa e Deus, aliança. Algumas passagens que nos lembram disso. Adão, Adão, onde estás? Ouvi a tua voz. Gênesis 3:9. O Senhor disse a Caim: onde está teu irmão? Caim respondeu: não sei. Sou porventura eu o guarda do meu irmão? O Senhor disse-lhe: que fizeste? Eis que a voz do sangue do teu irmão clama por mim desde a terra. Gênesis 4, de 9 a 10. Abraão, Abraão, sai da tua terra, dos teus bens, de tua segurança. Consequência desse diálogo, em ti toda a humanidade será abençoada. Toda a humanidade receberá as bênçãos. Os justos viverão para sempre. Mais uma passagem. Eu vi a miséria, eu vi o clamor, conheço o seu sofrimento, desci para libertá-los. Deus dialoga e chama Moisés, o libertador. Êxodo 3, de 7 a 10. O cura Darcis nos diz que orar é crer que Deus é alguém que escuta, alguém que responde, porque ama. A oração é sempre iniciativa de Deus. Eu serei o vosso Deus. Maneira de rezar. O que importa é o conteúdo e o bom senso. Pode ser de pé, sentado, de joelhos, com símbolos, sozinho, em grupo, etc. Adoração. Reconhecer a grandeza e o mistério de Deus. Louvor. Esta oração protege o ser humano, evitando que se apegue ao que é falso e degradante. Exemplos: sacrifícios aos deuses, ídolos, versus Jesus imolado. Os ídolos exigem o que de seus seguidores? O sangue. Os seguidores serão as vítimas. Jesus dá o seu próprio sangue para que todos tenham vida. Outra forma de rezar: agradecimento. Tomar consciência das bênçãos que Deus nos dá. Súplica. Pedir, mas deixar que se realize a vontade de Deus. Penitência. Pedir perdão, cair em si. Comunhão. Deus, eu, outros, é igual comunidade, que todos sejam um. Toda oração deve ser feita na intimidade, como Jesus com o Pai. Abba, papaizinho. Ficai sempre alegres, orai sem cessar. Não extingais o Espírito de Deus que habita em vós. Jesus critica a maneira das orações hipócritas que ficam na exterioridade do ato e não traduzem o movimento do coração. Não useis de vãs repetições, como fazem os hipócritas, porque entendem que é pelo palavreado excessivo que serão ouvidos. Não sejais como eles, ou ainda, este povo me honra com os lábios,
nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor. O que agrada a Deus? A religião pura e sem mancha diante de Deus, nosso Pai, consiste nisso, em assistir os órfãos e as viúvas em suas tribulações e em guardar-se livre da corrupção do mundo. A igreja deve ser um lugar de oração no mundo, viver a verdadeira oração. Jesus quer a oração em espírito e verdade. É estes que o Pai deseja. A pessoa humana é espírito e verdade, morada, templo de Deus. Não sabeis que sois templo de Deus? Concluindo, portanto, a vida espiritual não se restringe unicamente à participação da Sagrada Liturgia. O cristão é chamado para a oração comunitária, deve orar sem cessar. O documento de Puebla, número 932, nos diz: Jesus passou pela terra fazendo bem e anunciando a palavra, dedicou sob o impulso do Espírito muitas horas de oração, falando com seu Pai com filial confiança e incomparável intimidade, e dando exemplo a seus discípulos, aos quais ensinou expressamente a orar. O cristão, movido pelo Espírito Santo, há de fazer de sua oração motivo de sua vida diária e de seu trabalho. A oração cria nele um clima de louvor e agradecimento ao Senhor, aumenta-lhe a fé, conforta-o na esperança, leva-o a entregar-se aos irmãos e a ser fiel na missão apostólica, torna-o capaz de formar comunidade. A igreja que ora em seus membros une-se à oração de Cristo. Frutos da oração. A oração contínua é fonte de força divina, fonte de água viva. Primeiro fruto, testemunha. O Espírito Santo descerá e dele receberão forças. Segundo fruto, serviço. A sogra de Pedro, curada, começou a servi-los. Terceiro fruto, compromisso. Tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Mais um fruto, missão, a mesma de Jesus. O Espírito Santo está sobre mim. Outro fruto, sacramentos, ter sal, luz. Outro fruto, vocação, encheu-se de compaixão. Outro fruto, comunidade, eram uma só alma e um só coração. Outro fruto, pastoral, ser bom pastor. Outro fruto, Eucaristia, seus olhos se abriram. Outro fruto, unidade, que todos sejam um. Outro fruto, justiça, se a vossa justiça não for maior. Outro fruto, transfiguração, ser transparente, espontâneo. Devemos usar de todos os meios para fazer o bem, para que a vida seja escola de oração. Manifestação de oração, na solidão ou de noite, foi a um lugar deserto, na hora da refeição, partilha dos pães. No batismo, o céu se abriu. Antes da escolha dos 12, passou a noite em oração. No horto das oliveiras, começou a ficar triste e angustiado. Vigiai. No caminho da cruz, faça-se a tua vontade. Meu Deus, por que me abandonaste? Pai, em tuas mãos entrego meu espírito. Pelos seus carrascos, Pai, perdoa-lhes. A boca fala do que o coração está cheio. Por Pedro, rezei por você para que a fé não desfaleça. Quando tiver voltado a mim, fortalece os teus irmãos. Pelos discípulos e por aqueles que hão de segui-los, guarda-os, consagra-os. Por si mesmo, Pai, afasta de mim este cálice. Estas orações manifestam uma intimidade constante com o Pai, que nunca o deixará só, e o ouve sempre, para que acreditem que tu me enviaste, para que o mundo creia. Lázaro, venha para fora. Por seu exemplo, bem como pelo seu ensinamento, Jesus inculcou nos seus discípulos a necessidade e a maneira de orar. Querido irmão, querida irmã, boa reflexão e que possamos produzir muitos frutos para o reino de Deus. Um abraço e até nosso próximo encontro. Até lá!